A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Olá, amigos, de novo aqui, Futebol em Rede, entrevista, sempre com um convidado muito especial para a gente falar de futebol, futebol brasileiro, a história bonita desse nosso futebol, essa escola importante do futebol internacional que é o Brasil. E hoje um convidado muito especial para variar, né? O Frederico Batalha tem exagerado, Vou falar para você uma coisa, Fábio Seródio. Os zagueiros que se preparem, porque esse homem faz gol. Esse homem faz gol, Seródio. Faz gol sim, vocês já estão vendo na tela, o seu Paulo César Vieira Rosa, aliás, está praticamente com o mesmo rostinho da época que jogava futebol, 57 anos de idade, hoje ele está escondido em São João da Boa Vista, mas ele corre o mundo, já virou treinador de futebol e é uma das poucas pessoas que eu posso falar que é um grande amigo entre jogadores de futebol. Gostei muito de lidar com o Paulinho foi uma figura fantástica. E como ele jogou no Teu Santos, ele foi artilheiro de campeonato brasileiro pelo Teu Santos. Eu vou deixar você fazer a primeira pergunta, tá bom, Quartarolo? Poxa vida, que deferência muito especial. Paulinho, seja muito bem-vindo. A gente gosta muito de você, da sua história. Outro dia a gente falou com o Paulinho numa outra transmissão, numa outra emissora, eu até falava, se o Paulinho jogasse hoje, estava jogando no Milan, no Barcelona, porque o que tem de pé duro aparecendo e dizendo que é bom jogador, né? Tem muito jogador ruinzinho parecendo bonzinho atualmente, mas não vamos falar que eu vou falar que eu sou saudosista. Ô Paulinho, então eu não vou nem falar da carreira, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho com o Seródio também, mas estamos aí na beira de uma decisão de Libertadores, né? Santos, o nosso Santos está lá. Contra o Palmeiras, ganhe quem ganhar, vou ficar feliz porque é o futebol brasileiro, torcerei, é claro, pelo Santos. Você foi jogador do Santos, usou aquela camisa pesada que teve Toninho Guerreiro, Coutinho, cada jogador, Juari, né? Daí veio você fazendo um monte de gol, aquela camisa abençoada. Dá aquele gostinho, aquela saudade, fala, puxa vida, hein? Eu podia ter nascido uns 30 anos depois e tá nessa. Hein, Paulinho? Um abração a você. Um abraço, Quartarolo. Cara, satisfação de falar com você. Um abraço, Fábio Seródio, Fabinho, para mim, né? Porque tem uma grande admiração por você, Fábio, pelo Quartarolo, que me entrevistou até em arquibancada lá no Morumbi, em Quartarolo. Cara, a gente fica olhando essa final agora, né? Já que você falou da final, e vendo duas camisas, né, de time brasileiro, é muito satisfatório e especial ver o Santos na final, né? E poder ter mais um bicampeonato de brasileiros, né? Ano passado com o Flamengo ganhando a Libertadores, agora aí com o Santos e Palmeiras definindo, né, o campeão. Então, é um prazer grande. Agora, a camisa, ela é surreal, né, Seródio? Quartarolo, eu saí 19 vezes do Brasil com a camisa do Santos e eu nunca tinha ideia de quanto o Santos era grande, até a minha primeira excursão. Logo que eu cheguei ao Santos, eu saí, nós fomos para a Áustria fazer um torneio de inverno e escutei o cara que estava promovendo o torneio contar a história do Santos inteirinha para mim. Então, eu fui jogador do Atlético Paranaense emprestado ao Santos e já voltei jogador do Santos, eu fui comprado. Então, é um prazer grande e você falou nome de pessoas aí que ilustram o futebol, né? E eu costumo dizer que eu joguei futebol e como treinador, eu faço o futebol para o futebol. Eu não sou treinador para isso ou para aquilo. Eu sou treinador para melhorar o futebol. Então, eu fico muito feliz vendo o que o Cuca fez no Santos, apostando na garotada, até porque, circunstancialmente, em alguns casos, né? Mas o Santos é merecedor de estar na final, assim como o Palmeiras. E a gente espera um grande jogo e que o futebol brasileiro consiga cada vez mais se manter nesse patamar, né? Olha, nenhum dos dois times tem um artilheiro, um jogador com tamanha categoria como o Paulinho McLaren. Verdade. Nenhum dos dois times, nem Santos e Palmeiras. Ele jogaria nos dois, aliás, jogaria em vários times por aí afora, com o mesmo brilho de sempre. Mas o Paulinho, ele também foi campeão no futebol internacional. Hoje a mania do brasileiro é trazer gente de Portugal. Naquela época a gente exportava campeão, né, Paulinho? Você foi campeão português com Carlos Alberto Silva de técnico. Exatamente, né? E tinha tantos outros treinadores lá, o Paulo Bonamigo, Abel Braga estava no Belenenses, então tinham vários grandes jogadores, né?
E a gente que jogou futebol da minha geração, realmente brilhantava, não só os atletas, mas os treinadores. E hoje tem essa troca muito grande, né? A vinda de alguns treinadores, eu acho que é muito importante, mas a gente acaba vendo que, assim como eles, nós aqui temos grandes treinadores, temos aqueles treinadores também que alcançam um nível e às vezes não tem uma evolução. E não são todos que virão e vão dar certo, né? Nós tivemos recentemente em Corpo Santos, a gente viu a escola portuguesa muito clara ali no trabalho do português que lá estava, agora me fugiu o nome, mas... Gesualdo, isso. Eu estou tentando puxar aqui, mas é um trabalho de uma escola que eu conheci bem, porque a escola portuguesa é uma escola de transição ofensiva, né? Com menos posse de bola, joga assim com a sua seleção, com os principais times, quando joga as Copas Europeias, né? É muito difícil você pegar um time sendo protagonista, jogando o tempo todo com posse de bola. A gente viu o Palmeiras com uma ideia bem construída do Abel Ferreira, mas a gente viu bem o trabalho no último jogo, que sofreu bastante com um time que tem uma organização melhor, né? Então, assim, a escola ficou bem latente esse último jogo do Palmeiras, e que não conseguiu encaixar a transição, e o River fez um grande jogo. Então, assim, a gente foi lá, talvez ensinou muita coisa para eles, eu vejo que sim, o Brasil não é pentacampeão apenas ostentando 5 estrelas na camisa, mas é pentacampeão com muito trabalho, né, com gerações diferentes de treinadores, de jogadores, mas também com esse trabalho de vocês de divulgação, de cobrança, de amostragem de tudo aquilo que se passa. Então, é um outro momento. O futebol, ele tem uma... Eu estava assistindo recentemente aqui jogos da Liga Inglesa, jogos da Liga da Bundesliga, a espanhola, estou vendo aí, está passando a molecadinha do Sub-20, né, Sub-17 hoje, Flamengo e Fluminense. Então, tem um formato muito parecido do futebol, se joga muito dentro de 35 ou 40 metros, e dentro disso a gente tem que procurar ser melhor, né? Então, hoje se tem uma postura muito parecida, não são iguais, né? É a mesma coisa de uma língua, do espanhol e do português. Ele é muito parecido, mas é muito diferente em algumas coisas. Então, ainda, eu acredito que a escola brasileira, dentro desse novo contexto, ela ainda é capaz de produzir grandes coisas, grandes treinadores, grandes jogadores. E a gente espera que a gente tenha a organização um pouco fora, melhor, né, Fábio? Eu acho que você, Quartarolo, ao longo dos anos aí, eu sei que vocês têm 30 anos de parceria, então vocês viram quantos mandos e desmandos, né, do futebol brasileiro, as mudanças de regra, as coisas que não são feitas claras aí por parte de quem comanda, então o futebol sofre, né? Então a gente torce para que a gente consiga alcançar um nível de excelência na construção das ideias fora do campo, para que a gente consiga explorar um pouco melhor do futebol e a gente continuar vendo, né, finais que nem essa de Palmeiras e Santos, que engrandece a gente e sabe que esse é o caminho, né, cara? Trabalhar com aquilo que se tem de melhor, que são os da casa. E lógico que também parabenizando os caras que vêm aqui e trabalham, né? O Abel, Jesus, um pouco daquilo que o São Paulo fez, e os outros que vão mostrar pra gente, às vezes, como fazer, e outros que vão mostrar como não fazer. Mas o futebol é isso, ele tem essa democracia, e a gente espera que, no final, o futebol sempre ganhe. E aí que entra, né, Paulinho, a situação atual, né? A gente falou que sua carreira tão bonita, tem que falar sobre ela também, mas aí eu fico pensando no trabalho do Cuca, né? Porque o Santos lançou um monte de garoto. Ao contrário do Palmeiras, que se planejou desde 2014 e agora está colhendo frutos com vários jogadores importantes, e também não é assim todo ano, porque é igual vinho. Tem safra boa, safra mais ou menos, outra safra que não dá certo. O que não pode é arrefecer, tem que continuar trabalhando, que sempre alguma coisa legal sai. Mas o Santos, na verdade, historicamente, sempre lançou muitos garotos, é verdade. Mas sempre por circunstância, sempre por necessidade, que é o que aconteceu agora de novo. Então, você é treinador, você foi jogador, hoje é treinador. Eu fico imaginando o trabalho do Cuca, porque tinha tudo para dar errado, né, Paulinho? Eu acho que é importante você colocar, Quartarolo, eu acho que com muita propriedade, porque esse trabalho do Cuca nos remete ao trabalho do Leão em 2002, né? Quando foi campeão com Robinho e Diego, né? Não só eles, mas a partir dali. Thiago da Sena, Renatinho, entre outros que vocês conhecem bem.
E o Santos de hoje do Cuca, ele é por circunstância, exatamente sobre isso que a gente fala, que eu sou apaixonado por Santos, torço por Santos, tenho uma história do Santos, tenho meu rosto pintado no muro, tenho bastante identidade com a torcida, gosto, sofro com Santos, aqui em casa todos somos santistas, né, a esposa e os filhos, mas a gente espera que agora, essa próxima administração, nós temos recentemente o Orlando Rolo, que é um amigo pessoal meu, numa dinâmica diferente, fazendo o Santos forte fora, né? Conseguiu mostrar que é possível, com transparência. A gente espera que o Ruedas venha e faça isso, para não cair sempre nesse mesmo modelo, né, Quartarolo, de gestão circunstancial, seja do clube ou seja do time como um todo. E o Palmeiras, como você colocou, né, desde 2014. O Palmeiras, que é legal a gente ver, que a importância de ter uma gestão bastante inteligente, uma logística interessante. Você está sempre com reforço dentro do clube. Não é novidade a garotada está aparecendo, já é algo que o Palmeiras tem preparado. Então, assim, eu fico contente. Lógico que, em se falando de final, vou torcer muito para o Santos ganhar do Palmeiras. Mas, como eu falei, o futebol brasileiro ganha com isso. Agora, é importante que a gente tenha esse crescimento e a gente não deixar de valorizar e muito o trabalho do Cuca, né? Já visto que o Cuca não fez uma mudança de um ou outro. O Cuca mudou várias vezes e por motivos que a gente sabe hoje, até mesmo pela questão do Covid, mas o Cuca mudou muitas vezes e o Santos aí continua perdendo jogadores, né? A gente já sabe que vai embora o Veríssimo, já vai embora o Pituca, fruto de gestões ruins, mas o Santos continua formando, porque tem uma base boa, continua fazendo, mas eu acho que é o momento de você chegar num patamar diferente, né? E a gente poder ter uma gestão diferente, não só em clubes, como nas federações e na própria CBF. Não, você falou que é santista, Paulinho. Eu vou te contar um negócio. Quase você virou corintiano uma hora. Você sabe que eu cobria o Corinthians pela Jovem Pan durante muito tempo. Sim. E aí você estava para acertar com um clube e o Vadir Cura era o diretor de futebol do Corinthians. Ele chamou eu e o Leandro Quesada, que você deve lembrar, nós dois cobríamos o Corinthians, falou, vocês são tão legais, eu vou dar um furo para vocês dois, os dois juntos. Eu acabei de contratar Paulinho McLaren. Aí eu falei, pô, Vadir, não é por nada não, mas ele acertou com o Cruzeiro. Imagina. Eu tô falando, contratei o Paulinho McLaren. Ele acertou com o Cruzeiro, contratei, tocou o telefone do Vadir Cura, era celulose, aquele tijolão grandão que tinha antigamente. Ele atendeu e começou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Até o Quesada falou, nossa, tá passando mal? Ele falou, não, para tudo, para tudo. E o Paulinho acertou com o Cruzeiro. Quase você foi jogador do Corinthians, Paulinho. Pois é, por um momento eu fui, né? Eu tava no Japão voltando pro Brasil. Se eu não me engano, foi em 96, Fábio. E nós tínhamos conversado bastante, aí o Corinthians demorou muito na negociação. O Zezé Perrella me ligou, que era o presidente, né, do Cruzeiro. O Levir também, nós conversamos e eles tinham interesse na minha volta e acabou que foi tudo muito rápido. E, enfim, eu tinha uma possibilidade de vir para o Corinthians, adorei a ideia, porque eu acho que para qualquer atleta jogar num time grande, um time de massa como é o Corinthians, né, é importante, a gente sabe disso. Eu joguei quase toda a minha carreira contra o Corinthians e sempre vi a força do clube, né, como um todo, desde campo, desde os trabalhos fora, a torcida e tal. Mas passei perto e teria sido bom, né, porque já pensou, eu torço pro Santos, minha família toda palmeirense, eu ter passado pelo Corinthians, ia ser um contraste, né? Bom demais, né? É bom te dar isso, né, Fábio? É verdade. Ia ter briga em casa, aí, pelo jeito. Agora, Paulinho, você citou um nome aí no começo da sua primeira resposta sobre a sua passagem lá em Portugal, e você citou um cara que eu tenho um grande respeito e que eu acho que é subestimado no futebol brasileiro como treinador, que é o Carlos Alberto Silva. Um ganhador por excelência, cara que lançou Careca, lançou Ronaldinho no Cruzeiro, que depois virou Ronaldo Fenômeno, botou Amoroso para jogar no Guarani. Ele tem histórias maravilhosas da sua carreira, mas as pessoas nunca colocam o Carlos Alberto Silva no lugar que ele merece, entendeu? Eu acho que ele foi um dos melhores técnicos. Como pessoa, não vou nem discutir, né? Não sei como é que foi sua convivência com ele, mas eu, como amigo, nossa, eu adorava ele.
E é claro que tem algum jogador que talvez não goste dele. Mas, no geral, ele fez uma carreira muito bonita e as pessoas, mesmo a imprensa, subestimavam muito o Carlos Alberto Silva. Eu acho que ele merece um respeito maior, viu, Paulinho? Ah, com certeza. E ele medalha de prata em Los Angeles, né? Isso. O Carlos Alberto Silva é falecido, né? Que Deus o tenha. É um dos treinadores que, assim como o Cuca, se você pega o histórico do Cuca aí, o que o Cuca fez nesse processo todo aí, na construção da carreira dele, o Cuca não está acontecendo de graça, o Cuca não está porque ele colocou os moleques para jogar que deu certo. O Cuca colocou os garotos para jogar de uma maneira certa. E o tempo do Cuca é muito precioso para o Santos, porque o Cuca vem de uma oficina de trabalho, porque o cara tem que passar por ela, o processo todo de formação dele, muito difícil. Ele é ganhador de Libertadores já, né, com o Atlético Mineiro. Imagina, administrar Jô e Ronaldinho Gaúcho, né, e ganhar a Libertadores. Então, você sabe que Diego Tardelli. Exatamente. E eu joguei com o Tadeu Tardelli, que é o pai do Diego. E, cara, importante você falar, porque sabe o que acontece, Cortador? Eu tenho muito respeito por todos aqueles que vêm trabalhar no futebol brasileiro, quaisquer que sejam os treinadores e quaisquer que sejam suas nações, né? Mas eu trabalho com o Carlos Alberto Silva e eu vou dizer uma coisa para você. O que ele conhecia de atleta brasileiro, de base, juvenis, e todo mundo que passou na mão dele, por esse histórico grande dele, ele conhecia também em Portugal. É um estudioso, um cara que não se prendia ao trabalho dele, né? Ele tinha essa formação holística, né, cara? Então, é um potencial que aqueles que estiveram do lado dele aprenderam com ele bastante e ele deixou um legado. Então, acho que a gente merece sim homenageá-lo por conta de tudo que ele fez e quem dirigiu o Careca, Renato, né, cara? Com a capacidade que ele fez e conseguir fazer o que ele fez, então acho que ele tem que estar no hall, assim como nós temos um grande treinador, eu sei que ele apoiou bastante aí, mas o Abel Braga, ele é fantástico, e você falou da pessoa do Carlos Alberto Silva, que eu admirava e admiro bastante, a família. Cara, o Abel Braga, o primeiro jogo meu que eu entrei titular foi Belenenses e Futebol Clube do Porto, lá no estádio em Belém, né? E eu tava entrando no campo, chegou o cara, me puxou assim, um cara andando, me puxou de para trás, Belão, e falou assim: eu desejo todo sucesso para você. Então mostra também o caráter do cara, o Abel com uma história fantástica, inclusive do exterior. Então é importante esses caras serem lembrados, porque a nossa escola ela é muito formadora. Não é uma escola, não é tão simples você trabalhar com isso. Então o trabalho do Cuca, que é o mais latente nesse momento, é uma amostragem do que é possível o treinador. E eu estou te falando isso porque eu venho de uma categoria ainda que estou aqui embaixo, estava na 4ª divisão na Francana. O quão difícil é trabalhar no sub-23, o quanto é difícil formar os atletas aqui. O período é curto, você não tem tempo, né? Todo mundo procura muito o resultado é ser o placar do jogo. Poucas pessoas percebem a questão do conteúdo, aquilo que você propõe. Então, voltando ao que eu falei do Cuca, tem que dar todo o mérito para ele, porque esse processo dele de treinador, que lá atrás ele veio ficando cascudo, né, que a gente usa aí esse perfil para definir alguém que que sofreu bastante, que aprendeu bastante, e tudo que aconteceu com ele, né, fora a questão do futebol, a questão de saúde e tal, e ele é um sobrevivente, é um cara forte, então é importante a gente lembrar. E não são treinadores, assim como o Abel, assim como o Carlos Alberto Silva, assim como o Cuca, não são treinadores com votos para a seleção brasileira, né? Quão difícil então a gente entender algumas coisas, mas é importante quando você tem a oportunidade, e eu agradeço vocês por isso, para poder falar sobre esses grandes treinadores e tantos outros que aí estão, né? Que fizeram e estão fazendo história. Agora, só, Ceroli, uma coisinha. O Abel, quando te cumprimentou, te desejou sorte, ele era treinador do adversário, né? Exatamente, do Belenenses. E nós ganhamos o jogo de 3-0 dele já. Você fez quantos gols? Eu não fiz nenhum, eu dei 2 assistências, jogava eu na frente o Domingos, né, e o Kostadinov, da seleção da Bulgária, o 3º melhor jogador do Mundial de 94. E eu fazia mais um pivôzão, né? Eles trabalhavam muito já com os dois trabalhavam muito do lado, como esses extremos que hoje a gente vê, e eu trabalhava um pouco mais no pivô. Então, eu fazia a parede e a gente fez 2 gols muito iguais, né? Os 2 gols do Costa
e numa tabela, aquela aproximação triangular, já colocar o cara na cara do gol. Então foi legal, mas o jogo foi muito bom e me lembro com carinho desse jogo, por esse momento, e porque todas as vezes que joga Porto e Belenenses lá em Belém, o Porto coloca flores lá, né? Eu não sei exatamente, não me lembro se é um jogador, alguém que recebe sempre uma homenagem no pré-jogo. Então, fica marcado algumas coisas, e esse abraço do Abel foi muito legal para você que está chegando, né, saindo do Brasil e ingressando na Europa. Quartarolo, você sabe que certas coisas ficam marcadas. Eu já tinha contado essa história para o Paulinho antes de você entrar para a gente gravar aqui. O Paulinho, num jogo Corinthians e Portuguesa no Pacaembu, eu estava no centro do campo, a gente entrava no campo naquela época. Sim. Antes de começar a partida, estava com o Paulinho e o Luciano Fatioli, se eu não me engano, que estava o repórter, estava com o Bernardo, os dois perto. E aí o Paulinho falou assim, encerrando a entrevista, Fabinho, 1-0, gol meu, tá? E você sabe que o Milton Neves aproveitou aquilo lá, nós fizemos umas 3 horas de terceiro tempo por causa da previsão do Paulinho. Paulinho, você já jogou na Mega Sena? Olha, eu tenho jogado, só estou na quadra, ainda estou com 2 degraus, viu, Fabinho? Ele acertou na mosca, rapaz. O loteria esportiva você nunca ganhou? Olha, eu quando criança eu ganhei na loteria esportiva uma vez, que eu fiz um jogo pro meu pai, nunca me esqueci. Ele falou, você vai marcar, porque a gente... nós éramos 6 irmãos, somos 6 irmãos homens, né? Então cada um torcia de um jeito e jogava a bola dentro de casa. Quando chovia, minha mãe falava, joga com bola de liga, se quebrar alguma coisa, apanha todo mundo. E a gente apanhava em sério, né? E aí meu pai, cada um pegou um volante da esportiva e fez, e deu certo. Aí jogamos aquele tempo que era o futebol, o pessoal fala futebol de verdade, o Cortador falou que é saudosista, mas era um futebol mais gostoso, né? Com uma proposta gostosa, era um entretenimento melhor. Hoje é uma indústria muito grande, não que não seja ruim, mas, cara, então eu me lembro que, se eu não me engano, isso foi na década de 70, 74, 76, eu me lembro que foi um jogo de Cruzeiro e Inter, logo depois que o Inter foi campeão, e jogando pela Libertadores, o jogo foi 1-1, eu acertei porque eu fiz o triplo, foi o último jogo da rodada, e fizemos 13 pontos, deu muita risada, mas ganhou muita gente, continuamos na mesma situação. É um cara de bom coração que divide o prêmio. Na verdade, o Paulinho está como eu. A gente tem participado ativamente da premiação da loteria, colaborando, porque não chega nunca, não chega nunca. Aí você fala assim, nossa, será que eu vou ganhar essa mega? Aí tem um cara lá de uma cidadezinha que tem 2 habitantes, o cara ganha. Eu não consigo entender. Mas tudo bem, vamos em frente, a gente continua tentando. Você ganhou em Iguaraçu? Não tem problema nenhum. Você ganhou, estava morando em Iguaraçu, não? Eu morava em Porecatu, no Paraná. Ave Maria. Tá vendo, Quartarolo? É verdade quando os caras ganham lá. Tá vendo? Lá também joga. A proporção é maior, ou seja, menos gente, né? A maior. Quartarolo, você é um cara de visão. Eu estou entendendo só do seu ponto de vista. Tá vendo? Nós sabemos. Olha só, nessa mega cena da virada aí do ano, a minha esposa falou assim, você não vai jogar? Eu falei, não. Primeiro que é muito dinheiro. Se eu ganhar, poxa vida, eu vou ficar maluco, vai ter um monte de negro me enchendo o saco. E como diria Oliveira Andrade, tem que pagar imposto, pelo amor de Deus. Aí eu vou jogar nos próximos, que é menos. E porque Deus não vai dar tudo isso para mim. Eu quero ganhar uns 5 milhões, 2 milhões, 3 milhões. Não precisa mais do que isso, Paulinho. 300 milhões você ia arrumar muito amigo novo, né, cara? Com certeza. Agora aí, 5, 6, hoje o pessoal nem é um valor tão considerável, né, para alguns, mas é realmente interessante. Mas a gente sabe que o jogo tem uma história aí e vamos ficar só na esperança, né? Porque contar o resto a gente vai se entristecer. Paulinho, você é um jogador, um cara que marcou por onde passou, foi campeão gaúcho pelo Internacional, foi campeão português pelo Porto, mas foram poucos os títulos. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Você acha que poderia ter ganho mais? Ô, Seródio, sempre que eu converso com os amigos, com o pessoal, eles sempre falam muito sobre isso, né?
Uma das coisas que eu não tive, e hoje todo mundo tem, né? Não sei se é melhor ou pior, mas eu não tive uma construção de carreira, alguém que fizesse isso, até porque a nossa geração não tinha muito isso. Então, eu acho que algumas escolhas, elas não foram, durante todo o percurso, elas não foram as melhores, né? Então, faltou isso, apesar de todo o potencial, de toda a história que eu construí, do número de gols. Eu acho que sim, foi pouco perto daquilo que poderia ser. Tive muito perto de ganhar um título 92 brasileiro com o Santos, nós não ganhamos, né? Tive 2 vezes 95, 96 com o Cruzeiro no brasileiro, não ganhamos, também 2 finais de Supercopa. Então, assim, fiquei, não é frustrado, né, cara? Também tive aí 91, né, quando fui artilheiro brasileiro, uma Copa América, que você tendo um momento que eu vejo todo mundo hoje pedindo o Marinho na seleção, e futebol, eu entendo que o futebol, ele para quem é momento, né? Então, eu me senti frustrado naquele momento que eu não fui para a seleção, foi o Falcão, o treinador, uma Copa América, se não me engano, até o tudo, fez um gol dominou no braço, fez um gol contra a Argentina, assim. E eu acho que talvez seria ali um momento que poderia abrir mais portas, mas algumas escolhas não foram interessantes, e todas eu cumpri o meu papel, né? Em todos os clubes que eu fui, graças a Deus, consegui construir uma história, mas faltaram alguns títulos do tamanho daquilo que eu fiz. Lógico que respeitando todos os demais, mas poderia ter ido mais longe do que diz respeito ao número de títulos em relação ao número de gols que eu fiz. Em 91, a Copa América foi no Chile, o Brasil não fez uma grande campanha, teve realmente esse problema do Túlio, depois o Brasil, era uma outra forma de competição, não tinha nem final, né? Mas acabou a Argentina sendo campeã, se não me engano, e o Brasil ficou em terceiro. O Brasil estava mal na primeira fase, quase nem classificou. Tinha aquele Luiz Henrique, que depois jogou no Palmeiras, jogou no Bahia, que era bom jogador, mas não conseguiu jogar também naquela seleção. Realmente era meio problemático. Então, o Cafu começou a jogar naquela seleção com o Falcão e jogava de volante. E o Tele falava, aqui no São Paulo ele é lateral. Aqui ele é lateral, porque já me basta o Cerezo lá em 82. Mas, em cima disso, meu caro Paulinho, você foi convocado para a seleção, você teve convocação para a seleção, mas realmente aquele momento seu era para ter ido mesmo. Então, e na verdade, muita gente me ligou, né? Porque a convocação minha era iminente. O Romário, o Bebeto, não me lembro quem desistiu de ir para a seleção. Acho que o Bebeto, né? E aí o Falcão, ele acabou chamando o Silvio, que jogava no Bragantino, com o Mazinho Oliveira. Depois com o Mazinho, eu joguei com o Mazinho no Inter de Porto Alegre. O Mazinho, depois do Bragantino, foi para o Mazinho jogou no Santos, no Bragantino, foi para o Bayern Munique. Então o Silvio era dupla com ele, mas eu não acredito que foi por isso, não. Mas enfim, naquela época eu era o artilheiro do brasileiro, então acho que deveria ser. E eu acho que você falando aí do Cafu, né? Mostra um pouquinho aí do Gabriel Menino. Tem que deixar ele na posição dele aí quando jogar na seleção também, né? Mas o Cortador, foi uma campanha ruim, mas eu acho que faltou critério. E o Luiz Henrique era, sim, um grande jogador, um grande meia, né? Ele já era na verdade, para mim, era um meia ponta de lança, não era um homem de armação. Ele era mais de pisar na área, tinha um chute muito forte, mas eu acho que a seleção, com todo respeito ao Paulo, mas eu acho que ela não foi tão bem selecionada e uma organização tática não tão interessante, mas faz parte. O futebol tem essas aí, é assim que a gente aprende. Paulinho, você foi depois, foi depois ou antes? Eu fui depois, em 92 eu tive País de Gales e uma convocação para a Inglaterra. Mas o Cortador, eu tive uma convocação para a seleção no jogo de Brasil e Bolívia, se não me engano, nas eliminatórias, e depois era Brasil e Venezuela na volta, né? Quando eu ia buscar a classificação, o Brasil, naquele jogo que o Tafarel tomou o gol do Echeverri, de fundo, e eu machuquei fazendo uma final de Super Taça de Portugal, fiz até o gol do título, Porto Benfica, e eu machuquei o joelho no jogo. Na verdade, nem sabia que eu tinha machucado. Eu tombei com o Silvino, goleiro do Benfica, e joguei o jogo todo, inclusive a prorrogação. E no outro dia, meu joelho estava inchado, fiz um teste e fizemos uma ressonância. Na sexta-feira, operei, então eu tinha uma pré-convocação para esses jogos e acabei não vindo. Então, assim, essa foi a minha história com a seleção brasileira, mas é sempre bom, né, você ser lembrado, porque eu acredito muito que o momento do atleta ele tem que ser utilizado, né? Não dá para esperar uma sequência
vários jogadores, a gente pode ver vários jogadores aqui que tiveram um puta de um momento bom, não foram convocados e depois embaixo foram para a seleção e obviamente que não dá certo. Isso aí vocês estão no dia a dia, vocês sabem, vocês acompanham muito, muito mais de perto, mas enfim, a gente tem algumas histórias dentro da seleção brasileira que elas se repetem. Paulinho, você rodou o mundo, teve no Japão, teve em Portugal, se eu não me engano, foi até para os Estados Unidos, você jogou nos Estados Unidos também? Estados Unidos também, e como atleta, e como treinador agora em 2013, eu estive na Arábia Saudita, lá dirigindo o Altai. Isso, o cara rodado, o cara experiente. Tem alguma história legal que você tenha passado ao longo desse percurso pelo mundo afora, Paulinho? Olha, tem uma história legal que nós fomos fazer com o Santos, nós vamos fazer alguns jogos lá no México. Aí fomos lá jogar em Guadalajara, depois da Cidade do México, né? Aí nós fomos fazer um passeio, que nós fizemos um jogo contra o América do México, o jogo foi 2-1 pro América. Eu não sei o que valia uma taça lá, o juizão inventou um pênalti pro América, e o América até foi o gol do Zago, o Zaguinho, né? Que o pai dele, o Zago, jogou lá. Cara, e aí nós jogando no Azteca, jogar naquele estádio maravilhoso, né? A cena que não me sai da cabeça é aquele pessoal carregando o Pelé, aquela coisa linda. Então, entrei lá com a camisa do Santos, aquele momento surreal pra gente, como atleta, né? E aí nós tínhamos o dia inteiro de folga no outro dia e nós íamos pegar o voo só à noite. Aí tinha César Sampaio, tinha Chulapa, Sérgio Guedes, um monte de gente, e nós saímos vamos passear na cidade, vamos lá conhecer a Cidade do México. Aí fomos no mercado, nós fomos no mercado municipal da Cidade do México, aí conversando com o pessoal, vendo um monte de coisa, comprando o sombreiro, né, aquele chapéu mexicano. E aí, uma tequila. E tomamos umas, hein, pra ver se era boa mesmo, cortador. Aí contratamos mariachi, Fábio Ceroni. Aí eu falei para os caras o seguinte, né? E a gente gostava, porque a gente tinha... o ambiente, vocês sabem, é muito importante e interessante. Contratamos mariachi, $250 para tocar 1 hora pro Chulapa. Aí o cara falou assim, eu falei, vocês vão fazer uma homenagem para aquele cidadão ali, né? E cada vez que ele fizer um movimento, ter uma música e tal, e o Chulapa, a gente sentou numa cafeteria lá, foi tomar um café, ele ia dar um gole no café, os caras tocavam a música. Ele levantava, os caras tocavam a música. Ele falou, pô, que esse cara foi de sacanagem e tal, né? Foi nosso lá. Ô, Sérgio. E eu chamava ele de Sérgio. Ô, Sérgio, você é um cara famoso, pô, importante, jogador de Copa do Mundo. Cara, o mundo te conhece. Aí, pô, o Chulapa não é bobo nem nada, ele ficou só olhando para aquilo. Deu 5 minutos, o Chulapa pegou um táxi e foi embora. Beleza. E nós ficamos curtindo lá, comprando os recuerdos de México para a turma toda, para a família e tal. Aí chegamos no hotel, e vocês sabem que no hotel lá, vocês que viajaram bastante para o México, sabem que tudo é um quadradão, né? A recepção embaixo, você consegue ver o hotel de cima. Chegamos, tava um negão debruçado assim, ó, olhando para baixo. Aí eu falei, nossa, deu merda. E eu no quarto com ele. Eu no quarto com ele. Aí eu peguei, beleza, tranquilo. Falei, vou lá acabar de arrumar a mala, guardar os presentes. Quando chego no quarto, a porta aberta. E aí, Bernardino, qual é que é? Ei, cabeção, tranquilo? Tá. Olhei, cadê minha mala, cara? Eu tinha deixado em cima da cama. Ele pegou minha roupa, ele encheu a banheira, ele molhou toda a minha roupa. Deu nó na cara. Me sacaneou, cara. E ele falou assim, foi você? Eu falei, eu não, quem foi você? Eu nem sei o que você tá falando. Não, foi você que contratou os mariachis. Aí, conclusão, desci com a mala, peguei tudo que tinha direito, desci com a mala, fui lá na lavanderia, pedi pra moça, só põe pra secar, por favor. Já hoje. Aí o Chulapa fez essa, cara. Então, assim, entre tantas, né, eu acho que é até uma homenagem de falar isso pro Chulapa, porque eu aprendi muito, ele me ajudou muito dentro do Santos, e nessa história aí, acho que era um dos poucos momentos que a gente tinha de descontração, porque o Serginho sempre naquela vibe dele, né, mas eu gostava demais, gosto muito do Serginho, sempre vou a Santos, vou lá vê-lo, e essa é uma história interessante. Ele queria matar os mariachis. Falei, cara, mas temos muita risada. E aí foi o Santos, né? Em 4 anos tem tantas histórias, uma delas é essa aí. O Serginho acabou de fazer.
Se ele leva a mala com a roupa molhada, ia pagar excesso de peso. Não, e tudo com nó, Quartarolo, minhas calças, rapaz. Aí foi um sacrifício, mas deu tudo certo no final. Com nó. Se eu soubesse que o Serginho gostava tanto de mariachi, ele acabou de completar 70 anos, eu ligava para ele. Tocava umas músicas de mariachi para ele, de recuerdo pelo aniversário. Elito lindo para ele. Mas é uma figura maravilhosa, o Serginho. Meu amigo até hoje. Eu encontro o Serginho, ele fala assim, Quarta, você é um dos poucos que me dá moral daquela época. A gente fez uma matéria fantástica com ele outro dia. Foi um grande jogador. E para quem não conhece o Serginho, que o Serginho era meio explosivo no gramado, né? Mas o coração dele, quando é amigo, é um doce, cara. Eu, com esse tamanho aqui, eu entrevistava ele na época de São Paulo, do Santos. Uma vez eu dei nota 2 para ele. Daí o Milton Neves querendo encher o saco, porque centroavante é assim, né, Paulinho? Principalmente centroavante é finalizador. Ou é o melhor em campo ou é o pior, né? Se a bola não chegou, aí, nota do Serginho. Eu falei, 2. Aí, tá vendo, Serginho? Vê se ele é seu amigo. Falou, claro que é. Eu não merecia nada hoje, não joguei. Bem próprio dele, né? Do jeito dele mesmo, né? É bem próprio. E ele é um cara que, nesse período todo que o Sérgio reestreou no Santos em 89, na volta foi um jogo Santos-Inter de Porto Alegre. Edu Lima fez o gol do Inter e nós viramos com o gol do Jorginho Putinati de um gol olímpico e um gol meu de cabeça no segundo tempo. Então, teve toda aquela história e começou ali porque a minha amizade nessa aproximação, porque acabou o jogo, o Serginho estava dando uma entrevista, eu passando, ele pegou, agarrou assim, ficou do lado, o cara tinha perguntado para ele, não sei quem, não me lembro o repórter, que ele estava feliz, ele falou, quem me fez feliz foi esse cara aqui, ganhamos um jogo, fez o gol da vitória, tal, me deu muita moral, e a gente tem, né, o Quartarolo, você que conhece bem pessoalmente, cara, eu só tenho coisa boa pra falar do Chulapa, porque eu sei o quanto ele me ajudou e quantos ele ajudou, né, e continua ajudando. O Sérgio é um cara bem discreto com esse tipo de coisa, mas é legal demais, é uma pessoa fantástica. Agora, era bom, né, quando você tinha nota, o pessoal falou, o cara te deu 2, te deu 3, eu joguei merda nenhuma, deu 3, deu 4. É porque era outro futebol, né, cara? Essas coisas a gente não levava pro coração, né? E em algum momento a gente entendia que não tinha jogado nada, faz parte. E outras vezes é que não aconteceu o time como um todo, mas normal, fazia parte, isso tudo é história. Paulinho, você jogou no Cruzeiro do Perrela, você também treinou dentro do frigorífico, não? Poderia, hein, Fabinho? Não treinei. O Cruzeiro daquela época, da geração, nosso time de 90, aliás, eu mandar um abraço para a torcida do Cruzeiro, que o que eu faço de live com os cruzeirenses, não tem ideia, tem uma identidade grande lá, né? Fui fazer aquele gol galinho em 96, então entrei para a história. Mas o Cruzeiro era muito vencedor, né? Uma geração de muitos títulos, Libertadores, né? Depois fizeram aquela besteira no final do ano, levar aquele monte de gente fora de propósito e estragar o time do Cruzeiro, que poderia ter uma final melhor contra o Borussia. Você estava lá na época, tá, o Paulinho? Não estava. Eu saí antes da Libertadores porque eu tive um problema lá com um ex-treinador e eu acabei vindo para a Portuguesa em 97, né? E não joguei a Libertadores, algo que talvez fosse um título que ia acontecer naturalmente, né? Mas faz parte. Você jogou no Galo também. Passei 1 mês e meio no Atlético, porque eu tinha uma ida já marcada para os Estados Unidos e a coisa estava dando uma demorada e muitos clubes me procurando. Aí eu falei com os caras me procuraram, se não me engano era o Mazinho, diretor de futebol. Eu falei, Mazinho, na hora que eu entrar aí, os caras vão bater em você, em mim, em todo mundo, porque, cara, a torcida do Atlético não vai me dar refresco. Pô, eu cheguei lá numa cobrança e o pessoal da Galocura cobrando bastante, esse cara não tinha que estar aqui e tal. Mas eu fui muito bem recebido dentro da instituição, Fábio. Em nenhum momento cara, só tem coisa boa para falar do Atlético, lá dentro, enquanto atleta. Os caras iam me cobrar no jogo, nós fomos jogar numa cidade, eu não me lembro o time, lá em Ipatinga. Aí o Marcos estava sobrando, né? Nós entramos no jogo, estava perdendo de 1-0 o Atlético, eu entrei,
eu peguei 2 vezes na bola, dei 2 passos, 2 tabelinhas com o Marcos fez 2 gols, e eu acabei sofrendo o pênalti do 3º gol. Então ali ficou meiado, como diz aqui no interior, né? Metade que ele achava legal, metade ruim. E eu já estava em seguida, eu fui embora para os Estados Unidos, jogar no Miami Fusion, lá em Fort Lauderdale, ali, né? 30 milhas de Miami. Então eu já tinha essa possibilidade, aí acabei depois fechando o contrato, assinando o contrato, que já estava preparado, e acabei indo embora. Fiz alguns acertos que tinham que ter sido feitos e fui jogar na liga. E foi legal também, mas foi muito rápido, não deu tempo nem de ficar. E eu saí na semifinal contra a Caldense, né? E aí a final foi Cruzeiro Atlético, se não me engano, o Cruzeiro ganhou o título afiliado. Bom, deixa eu encerrar de minha parte, até porque já falamos muito com o amigo Paulinho, podia falar aqui o dia inteiro, que ele tem muita história para contar e muitas ainda vão ser contadas, é claro, nos próximos programas, com certeza. Paulinho, já que você citou o Cruzeiro, um jogador que passou pelo Cruzeiro, tem história no Cruzeiro, fez gols pelo Cruzeiro, aí olha para esse Cruzeiro hoje. Falar que é incompreensível não é porque a gente sabe o que aconteceu, mas é uma judiação, né? Caso de polícia, né, Paulinho? Eu acho que sim. Hoje até as notícias que chegam, né, foram bloqueados valores do presidente, do diretor de futebol, do diretor financeiro. Cortador, é tão ruim, acho que para vocês noticiar algo assim como para nós, né, como ex-atleta do clube, porque o Cruzeiro era o time que melhor pagava, né, nos anos 90, por isso que montava um grande time, não só pagava como o atleta, mas as premiações, sempre uma aposta boa, sempre dando toda a estrutura, valorizando o atleta, valorizando o staff, valorizando os funcionários. Então eu te falo isso porque eu saí do Cruzeiro, fui para o Japão, voltei para o Cruzeiro, fiquei lá mais um período, e vi isso no dia a dia. É tão ruim, cara. É tão ruim essa desconstrução que os caras fizeram, e você vê mais essas notícias acontecendo, né? Uma gestão que roubou o clube. Então, é o que você falou, é caso de polícia. Eu acho que para nós fica a tristeza de tocar num assunto desse, falar dessa forma, porque o Cruzeiro, em tamanho, não dá nem para você mensurar, porque é muito grande, né? Eu falo isso para você, e só rapidinho, eu fui jogar contra o Colo-Colo no Chile. Nós chegamos lá, nós tínhamos vendo 3-1 aqui a semifinal da Supertaça da Libertadores. Chegamos lá, os caras furaram o pneu do ônibus, nós somos de van. O Devir foi de táxi e os 11 que ia começar o jogo foi de van. Os caras quase viraram a nossa van e nós morrendo da risada. E o pessoal já tinha do roupeiro do massagista, já estava tudo no estádio. Aí a galera do banco, mais o outro pessoal do staff ia depois. Nós aquecemos e enfiamos 4-0 no Colo-Colo. 3 gols do Palinha, 2 assistências minhas e um jogaço. Cara, então, quando você sai com o Cruzeiro lá, Bestia Negra, os caras se morriam com o Cruzeiro. Então, Boca Juniors, tudo, Nacional do Uruguai, cansamos de jogar com esses caras aí, batia neles lá e cá. E não tinha conversa. Então, assim, é o tamanho do Cruzeiro dentro da América Latina. Então, é triste. É triste, é um peso ruim que você carrega com você, porque nós fazemos parte dessa história. Então é difícil, é uma pena, mas eu espero que se reestruture, se reinvente e que tenha uma gestão a partir desse centenário, porque o Cruzeiro é um time centenário, né? Fez dia 2 de janeiro agora, 100 anos. Sim. Então precisa de uma história nova nesse princípio de centenário já. Olha, só para encerrar mesmo da minha parte também, Paulinho, é lógico que todo mundo, os mais antigos sabem o porquê Paulinho McLaren, mas os mais novos não sabem. Eu queria que você lembrasse do Grande Prêmio Brasil de 91, que passou na sua cabeça para comemorar o ouro daquele jeito, e também que você me esclarecesse uma coisa. Eu estava olhando aqui a ficha do Paulinho, e está escrito aqui, piloto. Você é piloto de avião, maluco? Bom, vamos lá, contar do McLaren. Aquele ano, o brasileiro foi no primeiro semestre, assim como a Fórmula 1 também começava aqui na América Latina, depois ia na Europa, Japão. Então o Senna tinha feito a pole do GP do Brasil, ele nunca tinha vencido do Brasil. Eu fiz um gol em homenagem a ele, homenageei o Ayrton Senna. No domingo ele ganhou pela primeira vez o Brasil. E o Milton Neves, né, lá no terceiro tempo, no domingo, depois, se não me engano, teve um clássico no domingo, Palmeiras e São Paulo, me chamou lá por conta da escuderia, me colocou esse apelido, Paulinho McLaren. Vem daí a história. E piloto de avião, quando eu joguei no Cruzeiro, eu fiz curso de piloto privado, mas eu
Ainda não sou, não tenho o brevet, mas espero um dia poder ter, né? E é um desejo meu de aprender um pouco mais. Talvez eu não tenha tempo, mas foi um momento legal. E é sempre bom você um aprendizado novo, né? E até para você perder o medo de avião, você tem que conhecer melhor a máquina. Mas foi legal. Foi um curso que eu fiz com o Rômulo, ex-goleiro lá do Atlético Mineiro. O pai dele tem ali em Pará de Minas, eles têm um aeroclube e eu aprendi bastante dentro de cartas náuticas e tal. Queria ser, vamos ver se ainda eu completo essa história. Ele já voava abaixo sem brevet. Já pensou se tirar brevet? Imagina agora. O cara era bom de pista e bom do ar. Agora vem cá, se ele fosse... É brigadeiro, homem. Ô, Quartarolo. Oi. Eu teve um voo que nós jogamos contra a Chapecoense, Cruzeiro de Chapecoense, lá em Chapecó, e nós descemos lá, e o Rômulo estava no piloto, e na volta eu peguei um pouquinho, lógico, ele ali, eu de copiloto, né, peguei um pouco, desconectou o piloto automático, e é gostoso demais, mas, cara, é muito tempo, tem que ter uma história grande, né, mas queria agradecer você, Quartarolo, você, Fábio, pela oportunidade, cara, participar com vocês, porque a gente vai falando aqui e a imagem vai vindo na retina, né? O tempo todo que a gente jogou, aquele cheiro de vestiário, aquele abraço, os caras que passam do seu lado, você falou desse jogo de Corinthians e Portuguesa, lembro aqui do Caio, lembro do Tiba, lembro do Jorginho, irmão do Júnior Baiano, Edinho, lateral direito, entre tantos, né, cara? Mas é um prazer estar falando com vocês, porque vocês fazem a história do futebol brasileiro na alma, né? E eu acho que o rádio, apesar dessa mudança toda, o rádio é a alma do futebol e é muito bonito. Pô, legal, obrigado. E se fosse hoje que ele fosse o artilheiro, estaria jogando provavelmente no Barcelona, no Bayern Munique, que qualidade ele tem, né? Não seria mais Paulinho McLaren, seria Paulinho Hamilton, Paulinho Mercedes. Esse é bonzinho também. Tá bom? Paulinho, um abraço a você de minha parte. Eu fico muito feliz quando te vejo. Você, o Fábio Cerotti falou no início aí, você está com uma cara muito boa, semblante legal, está feliz, né? Que é muito legal. Está um pouquinho mais cheinho, né? Como eu estou um pouquinho mais carequinha, mas faz parte. Poxa, que legal te ver. 57 anos de idade, tem muita vida pela frente, é um jovem. Se cuida, que o bicho tá por aí, né? Infelizmente, você falou em abraçar. A gente não pode nem abraçar mais as pessoas hoje em dia, mas se Deus quiser, isso vai passar. E eu gostaria de deixar para você um abraço aqui à distância muito forte. É o que eu falo sempre no encerramento das minhas participações nesse programa com vários personagens. A hora que a pandemia passar, não sei se vou ter dinheiro para cumprir tudo que eu prometo, mas eu vou pagar cerveja. Pagar cerveja, porque eu conheço o seu João da Boa Vista, viu, Quartarolo? Eu também conheço. Eu também conheço. É só uma coisa, Paulinho. Você é uma das pessoas que, nossa, eu tenho um carinho muito especial. Você marcou a minha vida pelo que fazia dentro do campo, pela amizade que a gente teve também. Você é um cara do bem. Quando você convive com pessoas do bem, elas marcam você para sempre. Você é um cara que me marcou para sempre. Obrigado por tudo, obrigado pela canja. Um beijo no seu coração. Eu tô louco para ver os bons trabalhos teus como treinador de futebol, que com certeza você vai alcançar, não digo ser piloto de avião, mas você vai alcançar alto, longe. Obrigado, viu, Paulinho? Bom, eu que agradeço, né? Eu estou em treinamento aqui, estou em processo, eu estou no caminho, em algum tempo vou chegar. Como eu sempre falo, Fábio, como treinador eu posso até não alcançar o que eu sonho, mas eu estou preparado para isso, né? Nem me preparando. Um abraço ao Quartarolo, aqui virtualmente, né? E nesse momento de pandemia, Quartarolo, eu acho que não só você, Fábio, eu não sei quanto cerveja você vai pagar, mas eu estou bem treinado. Um grande abraço a vocês, cara. Continue com esse bom humor, né? Eu acho que a parte crítica, ela faz parte, a vida ela é assim, né? E eu tento expressar sempre o melhor. Assim como qualquer pessoa, a gente tem as dificuldades, mas a gente encara sempre com esse otimismo e acreditando, né, que nós temos melhores. Eu acho que para esse tempo nós estamos aqui porque nós somos a geração que vai ter a solução para esse momento. E um abraço a todos, aos familiares, e se cuidem aí. Fica com Deus e, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pela participação. Obrigado a você. A gente agradece.
Paulinho McLaren, grande jogador, mas eu ainda vou abraçá-lo. Pode deixar que logo que passar. Aliás, as coisas mais baratas do mundo são isso, né? As mais caras, que são as mais baratas, que é um abraço, um beijo, uma conversa, a gente está sentindo tanta falta. E isso não tem dinheiro que pague, gente. Um abraço. Futebol em Rede, mais uma vez, Futebol em Rede, entrevista com um grande jogador, um grande nome do futebol brasileiro, de um grande nome do futebol internacional. Paulinho McLaren. Ei, Paulinho, o que esse homem fazia de gol, hein? Um abraço, gente. Tchau, um abraço. Obrigado, Paulinho. Valeu, abraço, beijão.